Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão e para isso a gente trouxe aqui a doutora Suzana Guariente, que é formada médica pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência em psiquiatria aqui também na UEL e atua aqui na casa como docente. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer ter você aqui conosco, tá? Só um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo, queria agradecer alguns dos nossos parceiros, que é a Barão Médico, Contabilidade para Médicos, e a Cristiane Santos Gastronomia, que estão ajudando aí a ocorrência desse episódio. Muito obrigado, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a depressão, né? Que é um dos transtornos psiquiátricos mais recorrentes na sociedade moderna. E, doutora, para a gente começar então, para a galera entender um pouco, o que é a depressão e como ela se diferencia daquilo que a gente chama de burnout? Certo. Bom, eu acho que antes mesmo da gente diferenciar depressão de burnout, eu acho interessante a gente diferenciar, né, depressão e tristeza, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem ou usam como sinônimo e a gente sabe que não é, né? Então, tristeza é uma reação emocional que todos nós temos e que é necessária, né? Então, diante de uma situação de perda, um luto, uma situação desagradável na nossa vida, a gente tem essa reação que é a tristeza. E a tristeza, ela tem uma característica, né, no sentido assim, que a sua intensidade, ela, claro, causa um sofrimento ali naquele momento para a pessoa, mas não é uma intensidade tão grande que vai incapacitar a pessoa, por exemplo, de continuar trabalhando, estudando, fazendo as suas atividades do dia a dia, né? E também ela tem uma duração curta, vamos dizer assim, passado o evento traumático, a situação que levou à tristeza, a pessoa vai recuperando e esse sentimento de tristeza vai melhorando, né? E aí, quando a gente pensa em depressão, né, às vezes as pessoas usam, a pessoa está triste, está deprimida, né? Então, aí na depressão, já é um transtorno. E quando a gente pensa em transtorno, é por quê? Porque está trazendo algum prejuízo na vida da pessoa, né? A pessoa já não consegue estudar, trabalhar do jeito que ela fazia antes. Ela pode começar a apresentar outros sintomas além da tristeza, né? Então, a depressão é muito mais do que a tristeza. Então, aí a gente vai ver outros sintomas e outras características, né? Apatia, desânimo, perda de prazer, interesse em coisas que a pessoa sempre gostou de fazer. Vai ter alteração muitas vezes no apetite, ou a pessoa, né, dependendo da pessoa, ela vai ter uma diminuição do apetite, pode inclusive chegar a perder peso por conta disso. Outras já vão descontar na comida, né? Vai ter um aumento do apetite, alteração também do sono. Algumas pessoas vão relatar insônia, uma dificuldade para dormir, ou acabam acordando mais cedo do que gostariam porque não conseguem manter o sono. E também tem alguns casos de depressão que a gente vê uma hipersonia. A pessoa, né, ela acaba tendo um excesso de sono, ela precisa dormir uma quantidade muito maior de tempo para ela se sentir descansada. E aí a gente tem outras características e sintomas, né? Mas eu acho que a gente tem essa ideia de que a depressão, ela é real, né? Ela acontece para as pessoas e cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Então não dá pra gente comparar. Essa pessoa tá deprimida, então com certeza todas as outras pessoas que estão deprimidas vão ter os mesmos sintomas, né? Então, porque às vezes a gente acaba colocando um estereótipo, né? De que a pessoa para estar deprimida, ela precisa estar na cama, não sair de casa, não querer estar com as outras pessoas, né? Então, é importante. E aí, pra gente diferenciar em relação ao burnout, né? Na verdade, o conceito de burnout, ele é até um pouco assim, não tem um consenso, sabe, sobre o conceito. Mas a CID-11, né, que é a atual classificação da OMS, né, para as doenças, traz que o burnout, na verdade, é uma síndrome de esgotamento, onde a pessoa tem esse esgotamento sempre relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver sintomas, tanto sintomas físicos quanto sintomas mentais, psíquicos, relacionados ao esgotamento no ambiente de trabalho, né? Então, a gente fala que é um estresse crônico que a pessoa está ali vivenciando no trabalho, que leva ao aparecimento desses sintomas.
E aí, dentro dos sintomas psíquicos, tudo mais, a gente pode identificar algumas características, alguns sintomas parecidos com a depressão, né? E aí a gente vai ter que tentar diferenciar se os sintomas que a pessoa está relatando é somente no sentido, é uma depressão que a pessoa acabou evoluindo, e se a pessoa, esses sintomas mais deprimidos estão relacionados ao trabalho, aí a gente pode fazer uma associação e pensar na possibilidade do burnout, mas exatamente a causa em si a gente nunca vai conseguir confirmar, porque a gente sabe que a depressão, os sintomas depressivos, eles aparecem e por múltiplos fatores, né? Então, acho que a grande diferenciação é essa, né? Que o burnout sempre vai ser um esgotamento relacionado ao trabalho, ao estresse vivido no ambiente de trabalho. Doutora, e a gente nota que tem uma popularização, assim como do burnout, da depressão também, do tema depressão. Então, muito tem se falado hoje em dia, o que é muito bom, né? Porque por muito tempo ficou aí muito obscuro o que era tratamento, enfim. E o que você acha, assim, que tem contribuído, quais são os fatores que têm contribuído para esse aumento dos casos de depressão atualmente? Eu acho que sempre temos que pensar que a depressão ela é um transtorno multifatorial, né? Que muitas vezes a gente não vai conseguir apontar, foi por isso, por aquilo que a pessoa acabou desenvolvendo o transtorno depressivo, né? Mas o que a gente, né, a literatura e mesmo na nossa prática médica, a gente consegue perceber que alguns fatores vão ser mais predisponentes para a pessoa desenvolver a depressão, né? E a gente sabe que atualmente, né, o estilo de vida que as pessoas levam, né, às vezes a falta de cuidado em relação à alimentação, atividade física, não ter um sono adequado, né, a privação de sono, a vivência de estresse, né, desde o trabalho, no ambiente familiar, traumas vivenciados, isso também podem se tornar um fator de risco para a depressão. E também eu acredito que a gente pode colocar, né, que é a questão da cobrança pela produtividade, né, independente do nosso ambiente, seja como estudante, como profissional. Então, essa questão de a gente sempre estar produzindo, que a gente não pode, vamos dizer assim, descansar, a gente tem que estar ou sempre ganhando dinheiro, ou sempre tendo boas notas, sendo o melhor aluno. E aí essa cobrança, tanto externa quanto a autocobrança, também pode ser um fator de risco para o adoecimento, né? E também colocar, eu acho que a questão, né, de pensando em vida moderna e tudo mais, essa questão do nosso contato com redes sociais e muita exposição à tela, né? Então, a questão da gente ficar muito tempo nisso e não priorizando outros aspectos que seriam muito importantes, né? Da gente estar com as pessoas que a gente gosta, estar fazendo uma atividade física, podendo descansar, né? Dormir mais cedo. E aí você fica lá na tela de celular, vai rolando, tudo mais. E fora que, né, as redes sociais muitas vezes trazem uma impressão, né, de que a vida das pessoas é maravilhosa, que não tem problema nenhum. E aí as pessoas começam a se cobrar, a se comparar com o que elas estão vendo ali nas telas, nas redes sociais. É um recorte daquilo, né? Exatamente. Então, acho exatamente. Então, acho que são vários fatores, né, que combinados, e claro que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas é uma combinação, né, de fatores ambientais com a genética, né? A gente sabe também que tem essa questão da influência genética, vamos dizer, que algumas pessoas estão mais predispostas a desenvolver o quadro depressivo. Doutora, existe algum grupo que está mais predisposto a desenvolver essa patologia? Sim, os estudos mostram que as mulheres, né, principalmente na idade reprodutiva, elas têm 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver algum quadro depressivo. E isso se deve a alguns fatores, né? Eu acho que o primeiro, o biológico, né, pensar nas alterações hormonais, né? Então, alterações hormonais pensando aí no ciclo menstrual, na época da gravidez, no pós-parto, né, que a gente vê uma grande oscilação hormonal. Também ali na época da perimenopausa, na menopausa também, essa alteração hormonal também predispõe a mulher a um quadro depressivo, né?
E também a gente sabe que as mulheres, elas têm alguns fatores, alguns psicossociais, que infelizmente elas ainda sofrem e os homens não sofrem tanto, né? Assim, o preconceito, o estigma, o cuidado aí com a família, às vezes são mães solteiras, então o cuidado com os filhos, a sobrecarga maior aí psíquica com a mulher, a gente sabe também que vai influenciar e pode ser um predisponente para desenvolver o quadro depressivo, né? Isso pensando, né, na questão do sexo, né? A gente sabe que também que outros grupos também são mais suscetíveis, né? As minorias, né? A gente sabe que por conta dos preconceitos, da dificuldade, né? Ainda em relação à sociedade com esses grupos, também acaba sendo um grupo mais predisponente para a depressão. E a gente pode elencar outros grupos no sentido assim, quando a pessoa sofre um período de luto, ela pode estar mais predisponente à depressão, ou quando a pessoa perdeu o emprego, né? Isso eu acho que com certeza no sexo masculino talvez tenha até um impacto maior, né? Porque é a figura de quem tem que prover a casa e tudo mais. Então acho que seria mais ou menos isso. Também, com certeza, né? A autocobrança aí de conseguir o curso que quer passar, ou emprego, ou questão da pós-graduação, mestrado, doutorado, acho que tudo isso. De novo, entra aquele negócio da questão da produtividade, né? As Uhum. pessoas hoje não aceitam não ser produtivas. Se você eu não estou produzindo, eu não estou feliz. Exatamente. Basicamente, realmente complicado, né? Bom, doutora, como você disse, a depressão ela é uma condição que vai envolver aí os fatores biológicos, psicológicos, sociais, né? Tanto que você disse que as mulheres estão mais predispostas. E em relação ao aspecto biológico, a gente queria que você explicasse, assim, de uma maneira simplificada, como são as alterações biológicas da depressão. Certo. Ainda, né, na psiquiatria e inclusive na questão do conhecimento sobre o transtorno depressivo e tudo mais, ainda é muito desconhecido, né? A gente não tem ainda muitas respostas, né? Mas tem algumas teorias mostrando aí o que acontece, né? Os fatores biológicos, a fisiopatologia da depressão, né? Sabemos que a depressão, ela está relacionada a alguns aspectos inflamatórios, né? Então, alterações de citocinas inflamatórias e alterações no eixo hipotálamo-hipófise, na questão do estresse, né? O aumento de cortisol também está relacionado à fisiopatologia da depressão. E pensando já mais em sistema nervoso, né? A gente tem alguns neurotransmissores que estão implicados nessa fisiopatologia, né? A gente tem as monoaminas, né, que é a teoria mais antiga sobre depressão, né? Então, um desbalanço aí de serotonina, dopamina, noradrenalina. E mais recentemente tem sido estudado e visto, né, que o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, ele também teria um desbalanço e com isso ele também estaria contribuindo na fisiopatologia do transtorno depressivo. Acho que são esses os principais aspectos, fatores mais biológicos da fisiopatologia que a gente ainda já tem algum conhecimento, né? Então, acho que tem muito que evoluir e ainda é muito acerto e tentativa e muita coisa para caminhar para a gente conseguir explicar a fisiopatologia, as mudanças, né, de neurotransmissores, alterações de sinapse e tudo mais. Doutora, a senhora anteriormente comentou um pouco sobre a questão do fator genético. Como esse fator vai influenciar no quadro depressivo? A maioria dos transtornos psiquiátricos, a gente fala que é a combinação de fatores genéticos, né, uma predisposição da pessoa, combinado a alterações, fatores de riscos ambientais, vamos fazer aquela epigenética, né, vamos fazer uma transformação aí do nosso material genético, e essa combinação, então, seria levando, né, ao desenvolvimento do transtorno. Na depressão também acredita-se nisso, poucos genes
foram associados assim, essa pessoa tem uma mutação no alelo, tal, vai ter depressão. Isso a gente ainda não tem. Mas, por exemplo, esses estudos com gêmeos monozigóticos que têm o mesmo material genético, a predisposição para o desenvolvimento de depressão entre gêmeos monozigóticos se mostrou maior. Então, isso nos alerta, né, que realmente tem o componente genético, né? Mas, assim, a gente não consegue afirmar, por conta desse gene ou por conta de uma mutação em tal alelo, que a pessoa desenvolveu a depressão e tudo mais. Mas que, com certeza, tem o fator genético influenciando, com certeza. Tanto é que a gente vê, né, mais casos de depressão, por exemplo, em famílias, e a gente vai ver que outros familiares daquela pessoa que está em tratamento de depressão também já tiveram em algum momento depressão, algum quadro mais grave, e aí a gente consegue associar essa genética. No transtorno bipolar, que também pode evoluir com um episódio depressivo, a gente sabe que a herdabilidade, né, que é essa transmissão genética, né, dessa possibilidade do transtorno é maior. Na depressão unipolar, a gente não tem tanto essa questão genética tão afirmada quanto em outros transtornos, como o transtorno bipolar. Doutora, e como você disse, depende muito da questão da própria genética da pessoa e do que ela vai estar exposta. E mesmo assim, a gente pode agrupar os sintomas da depressão em uma síndrome só, né? Uma patologia só? Quais seriam esses sintomas mais comuns aí da depressão? Certo, muito bom. Vou pegar, né, os critérios diagnósticos do DSM-5, né, que é a nossa atual versão do manual. Ele é um manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, né? E o que eles definem, o que eles trazem para a gente poder fazer o diagnóstico de depressão, né? Que a pessoa tem que ter pelo menos 5 sintomas, por pelo menos 2 ou mais semanas, a maior parte do tempo, nesse período. E sendo que os 2 principais sintomas que devem estar presentes, ou um ou outro, é o humor deprimido, então essa desesperança, tristeza, ou a anedonia, diminuição do prazer, do interesse, da motivação em fazer as coisas. Então, se a gente tem um desses sintomas, a gente vai investigar se a pessoa tem outros sintomas para a gente poder caracterizar e fechar o diagnóstico de depressão. Quais seriam outros fatores que a gente vai buscar para ver se a pessoa está tendo, né? Então, a gente vai ver a questão de alteração de apetite, né? Diminuição ou aumento de apetite, né? Levando a perda ou ganho de peso não intencional, né? Nesse caso, a pessoa não está fazendo dieta. A questão da alteração de sono, né? Então, desde a insônia, a dificuldade para pegar no sono, ou a insônia terminal, quando a pessoa acaba acordando mais cedo do que ela gostaria, do que seria o ideal de sono para ela, ou a hipersonia. Alteração também da capacidade de decisão. A parte cognitiva também é afetada, né? A pessoa não tem mais aquele raciocínio tão aguçado como antes, ela percebe que ela está mais lenta para pensar, para tomar decisões. Nós podemos também elencar outra característica que seria os pensamentos de morte, né? Então a pessoa tem uma desesperança tão grande, né? Aqueles sintomas que ela sente é tão intenso que ela chega a pensar que talvez não valha mais a pena viver, que seria o pensamento de morte. Em alguns casos, a gente já vê um quadro mais grave nesse sentido da pessoa ter uma ideação suicida, que é quando a pessoa já começa a cogitar algumas possibilidades, como ela poderia tirar a própria vida, e a própria tentativa de suicídio, né, quando a pessoa acaba cometendo algum ato contra si, ou planejamento suicida também, né? A pessoa tem, além da ideação, ela começa já a programar, planejar o próprio suicídio, né? E com certeza esse sintoma é talvez o sintoma que a gente precisa estar mais em alerta, né? Com certeza, além da pessoa estar deprimida, ela está numa depressão mais grave, né? Que ela precisa de uma ajuda imediata, urgente, né? E relembrando outros sintomas, para ver se eu não esqueci, também sentimentos de
incapacidade, inutilidade, se sentir inútil, achar que não vale a pena, sintomas de baixa autoestima. Também a questão da energia física, a pessoa se sente muito cansada, não tem aquela disposição para fazer as coisas que ela fazia antes, deixa de fazer alguma atividade física que antes ela gostava muito e ela deixa de fazer não só pela perda de interesse, mas também porque ela se sente cansada. Ela fala que é um cansaço constante, uma perda de energia física. Então, acho que esses seriam os sintomas. Então, se a gente consegue elencar que o paciente tem o humor deprimido ou a apatia e pelo menos outros 4 sintomas do que a gente conversou agora, por pelo menos 2 semanas, a gente pode aí caracterizar um episódio depressivo. Perfeito. E doutora, tem exames e avaliações que são importantes para diferenciar a depressão de transtornos que podem ter ali alguns sintomas parecidos? Quais são? É importante essa pergunta, né? Até porque todo diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico de exclusão, né? O que quer dizer isso, né? A gente tem que excluir outras causas orgânicas, alterações físicas no organismo da pessoa que possam estar, às vezes, confundindo ou contribuindo para alguns sintomas que possam ser confundidos com algum transtorno psiquiátrico. E isso também acontece na depressão, né? Então, claro, que se a gente consegue caracterizar e ver a pessoa que ela cumpre aqueles critérios diagnósticos de depressão, a gente não vai deixar de fazer o diagnóstico. Mas, concomitantemente ao início do tratamento, é importante a gente investigar outras causas, né? E não existe um protocolo, assim, precisa pedir tais exames. Mas a gente sabe que algumas patologias, algumas doenças, elas podem mimetizar alguns sintomas como desânimo, cansaço, falta de energia. E aí por isso que a gente pede esses exames. Pensando aí desde um hemograma, porque uma anemia, a pessoa vai se sentir cansada, vai estar com falta de energia, né? Então, o hemograma é sempre necessário nesses casos. Pensar em função tireoidiana, né? Porque a gente sabe que alterações da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, alteram o metabolismo e, com isso, podem afetar cansaço, disposição da pessoa. É importante também a gente fazer diagnóstico diferencial pensando em algumas vitaminas que podem contribuir para alguns sintomas como cansaço, disposição, como vitamina B12, vitamina D. E vitamina B12 e vitamina D, mais do que para fazer esse diagnóstico diferencial, é importante porque os estudos mostram que a pessoa que tem deficiência de vitamina D ou vitamina B12, a resposta ao tratamento farmacológico da depressão, ao uso do antidepressivo, que vai ser o principal medicamento utilizado no transtorno depressivo, vai ser menor. Então, se a pessoa está com deficiência, a gente não fizer a reposição das vitaminas, muitas vezes o tratamento não vai alcançar a eficácia que a gente estava esperando por conta dessa deficiência de vitaminas, né? Então, assim, se a gente fosse elencar 4 exames que, com certeza, o paciente está deprimido e eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial, no mínimo um hemograma, função tiroidiana, B12 e vitamina D. Claro que a gente sempre complementa, né, a questão de função renal, função hepática, porque, assim, a gente sabe que os medicamentos que a gente vai prescrever, eles podem ter impacto, então a gente tem que conhecer o metabolismo, como é que está o funcionamento do organismo e o quanto que isso vai impactar no metabolismo do paciente. E também dependendo das características que o paciente apresenta, ou se ele tem algum fator de risco para alguma doença específico, a gente vai direcionar aí os exames conforme o quadro do paciente. Mas se fosse para gravar pelo menos os 4 exames que com certeza a gente precisa pedir, seriam esses: hemograma, função tiroidiana, B12 e vitamina D, para ajudar no diagnóstico diferencial. Doutora, e tratamento? Quais são, assim, as opções de tratamento que a pessoa que foi diagnosticada com depressão ela vai ter acesso? Certo. Para a gente definir o tratamento, é importante primeiro a gente definir. Tá, a pessoa a gente viu lá que ela fecha critérios para depressão. E aí a gente vai ver qual é a gravidade dessa depressão. Então a gente pode classificar a depressão em leve, moderada e grave. E qual é a diferença, né, do leve, moderado e grave?
No leve, a pessoa tem os sintomas, traz um sofrimento para ela, mas não chega a incapacitar e atrapalhar as atividades cotidianas. No caso da depressão leve, o recomendado, primeira linha, é a psicoterapia, é o acompanhamento psicológico e, claro, também junto um estilo de vida mais saudável, atividade física, alimentação saudável. Em alguns casos, a gente sabe que a impossibilidade de fazer o tratamento, o acompanhamento psicológico existe, né? Desde acesso ao profissional, custo e tudo mais. Aí, nesses casos, a gente pode também introduzir o medicamento, certo? E nos casos moderados e graves, moderado é quando a pessoa ela tem o transtorno depressivo e já tem algum impacto no seu funcionamento aí, trabalho, estudo, a pessoa já deixa de fazer algumas atividades, mas ela ainda continua aí sua vida. E no grave, a pessoa está incapacitada mesmo, é aquele quadro mais grave, né? Que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar, deixa de fazer coisas da vida básica mesmo, né? E o carro-chefe, né, a classe farmacológica que a gente usa na depressão, né, só frisando que quando a gente está falando aqui de depressão, a gente está falando de depressão unipolar, ou também conhecida aí como depressão maior, tá? Vai ser o antidepressivo, né? E aí, além de a gente classificar em leve, moderado e grave, o que vai nortear a escolha do antidepressivo para a pessoa é a gente conhecer as características desse episódio depressivo. A gente consegue classificar o episódio depressivo em subtipos e algumas características. A gente tem o episódio depressivo ansioso, onde a pessoa, além de ter os sintomas depressivos, ela vai apresentar sintomas de ansiedade, tensão, dificuldade de relaxar. A gente pode ter também o subtipo de atípico. O que quer dizer atípico? A pessoa ela vai ter um excesso de sono, que é a hipersonia, uma diminuição de prazer, vai estar muito mais presente a diminuição do prazer do que o humor deprimido, tristeza. Nesse caso, vai ter uma hiperfagia, a pessoa vai aumentar o apetite, pode ter ganho de peso. Então, é um outro subtipo de depressão. A gente tem o subtipo melancólico, que é o que todo mundo conhece. E quando pensa em depressão, normalmente a gente está falando do subtipo melancólico, que é onde predomina o humor deprimido, tristeza, perda de apetite, insônia. E a gente vai ter também um outro subtipo, que é o subtipo misto, que também vai ter algumas características aí que a gente tem que pensar aí no diagnóstico diferencial com transtorno bipolar. E aí, dependendo se a gente vê que realmente o paciente vai ter características e fecha critérios para o transtorno bipolar, a gente vai, daí, nesse caso, o tratamento tem que ser feito com um estabilizador de humor. Mas, basicamente, a gente vai ter que ver, então, a gravidade dos sintomas e qual é o subtipo, quais são as características desse episódio depressivo. A partir daí, a gente consegue escolher qual o antidepressivo que vai mais beneficiar e ajudar na melhora dos sintomas. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E também, outra coisa que a gente leva em consideração, se a pessoa já teve um episódio depressivo na vida, já fez um tratamento, a gente vai recordar com ele qual foi o medicamento que ele utilizou. Porque a chance de ele responder e ser eficaz o tratamento com o mesmo medicamento que ele já utilizou é maior. E também, às vezes, a gente conhecer, por exemplo, a genética da família. Por exemplo, meu pai ou a minha mãe já tiveram depressão e agora eu estou com um episódio depressivo e eu sei que ele usou tal antidepressivo. A chance da pessoa utilizar o antidepressivo, né, que algum familiar já usou e deu certo, e dar certo para ele também é maior. Porque a gente sabe que a influência genética não é só para a chance de ter uma doença, mas a resposta ao tratamento também é influenciada pelos fatores genéticos. Então, são várias questões que a gente tem que avaliar para escolher qual é o melhor antidepressivo, o melhor tratamento para a pessoa. E tudo isso, perdão, tudo isso que você falou é muito importante quando a gente pensa em indicações, né? A gente vê muito isso, eu tô tomando tal remédio, vai funcionar pra você, e como você disse, não, né?
a depressão se popularizou muito, mas não se fala desses subtipos, né? Então é muito importante isso mesmo que você nos explicou, porque mostra para as pessoas que por mais que, sei lá, o seu amigo tá tomando e funciona para ele, não é bem assim, né? Ah, vai funcionar para mim também, toma esse que é bom. Não, cada um, além dos fatores, né, genéticos e da própria vivência da pessoa, tem essa questão, né, que você explicou, cada um tem o seu subtipo. Sim. E fora que, às vezes, as pessoas têm o mesmo subtipo, mas são tantos fatores que podem influenciar na resposta ao tratamento que não quer dizer que o medicamento que foi utilizado para o seu amigo e você tem que ser o mesmo, Exato. né? A gente tem que pensar que o perfil de efeito colateral tem pessoas que são mais sensíveis e outras menos. A questão também, às vezes, se a pessoa já está utilizando algum outro medicamento por algum outro motivo de doença, tudo mais. Isso também a gente tem que levar em consideração, porque tem medicação que pode interagir com outras medicações, né? Então, por isso que a questão da automedicação, né? Que a gente sabe que dentro dos profissionais de saúde é muito grande, né? Ah, eu tô deprimido, tá? O meu amigo toma lá, vou começar a tomar tal antidepressivo, vai dar certo. Mas não é simplesmente só assim, a gente caracterizar e dar o diagnóstico. A gente tem que ver qual é o perfil do paciente e qual a medicação que para ele vai ser melhor. E muitas vezes a gente sabe também, né, que não tem uma questão assim, a gente começou com um antidepressivo e com certeza é aquele. Sim. Né? Por isso a importância do tratamento, do acompanhamento com o profissional, né? Para ver se realmente aquele lá é o melhor medicamento para o seu caso. E se não for, a gente tem tantas outras opções. O psiquiatra é o médico que está mais preparado para poder ajudar nisso, né? Ele estudou, conhece. Então, por isso que é a importância do tratamento, né? E nunca desistir, não é porque no primeiro antidepressivo, ou no primeiro medicamento que eu comecei, passei muito mal, tive efeito colateral X, Y, vou desistir, não vou tratar. Não, a gente tem várias opções e por isso a importância de procurar a ajuda do profissional. Esse profissional vai poder, com certeza, ajudar nesse processo, tanto de acertar o medicamento e trazer a melhoria no quadro. Pois é, né? Um dos males da sociedade de hoje é achar que tudo é muito simples. E tudo está dentro de um caso que é depressão, então se aquele fez isso, eu faço isso também, e eu vou ter os mesmos resultados. E varia muito, né? Genética, subtipo, realmente não tem como ser amador na questão de tratamento, principalmente uma coisa tão séria como depressão, né? E doutora, a senhora até tinha comentado um pouco antes da questão da reincidência para ver qual tipo de tratamento vai ser o mais eficaz. Qual é o risco de incidência? Como que funciona essa questão da volta do transtorno depressivo depois que a pessoa acabou melhorando devido a um tratamento? Primeiro fator que eu acho que é importante a gente pensar é que o tratamento, né, quando a gente está pensando numa pessoa, primeira vez, primeiro episódio depressivo na vida. O objetivo, né, se é um transtorno depressivo maior, é que o tratamento tenha começo, meio e fim, né? Então a gente começa um antidepressivo, a pessoa está ali na fase aguda, vai ter aquele processo, aquele período de adaptação ao medicamento, a partir da segunda para a terceira semana que realmente começa a ter um efeito terapêutico, e aí depois de pelo menos de 6 a 8 semanas tomando o antidepressivo na dose mínima efetiva, que a gente consegue ver o quanto que os sintomas diminuíram e remitiram. E aí se a gente vê que a pessoa remitiu do quadro depressivo, nossa, ela voltou, melhorou os sintomas e voltou à sua funcionalidade anterior, a gente passa para um segundo momento, que é a fase de manutenção. E essa fase de manutenção é muito importante pensando nisso, na probabilidade da pessoa ter um novo episódio ao longo da vida. Então, a importância de manter um antidepressivo por pelo menos aí de 6 a 12 meses após a remissão dos sintomas é no sentido de prevenir a possibilidade de novos episódios depressivos ao longo da vida, né? Sabemos que a pessoa que não cumpre, não faz esse tratamento de manutenção vai ter um maior risco de ter uma recorrência de novos episódios depressivos e isso vai, né, influenciar muito na questão de ter novos episódios. Não sei se era isso que você me perguntou. É exatamente isso. Também essa questão justamente da manutenção, né? Muitas Sim. pessoas param de ter os sintomas e falam, Tô bem, posso aqui, parar o medicamento, né? não vai tomar isso aqui não. Aí Não, é muito dá certo, né? importante. Realmente a gente vê Sim. muito as pessoas reincidirem
acabarem caindo novamente nessa coisa. Até a gente fez um episódio sobre sono, sobre Uhum. obesidade, e são questões que justamente estão super conectadas e têm em comum essa questão da recorrência, do abandono de tratamento, quando a pessoa acaba melhorando. Sim. Ainda mais se a pessoa continua ali inserida naquele ambiente que estava causando toda essa tensão, né? Que estava Uhum. desencadeando isso. É importante que ela não pare, né? Que ela continue mantendo esse tratamento, mesmo que ela perceba uma melhora nos sintomas, né? Sim. E, doutora, ainda tem muito estigma em relação à depressão, por mais que a gente tenha falado, né, que se popularizou aí o termo, que agora as pessoas estão, né, tratando mais sobre, estudando mais sobre, o que é muito bom. Mas no que isso afeta os pacientes e de que forma que a gente pode trabalhar para reduzir esse estigma que ainda está presente quando a gente fala de depressão? Eu acho que já teve muito avanço, né? Nós somos jovens, então a gente ainda é de uma geração que falar sobre saúde mental, sobre transtornos psiquiátricos é muito mais tranquilo e muito mais natural do que vamos pensar na geração dos nossos pais, nossos avós. Então, acho que já teve um grande avanço, né? Então, acho que a gente já é um pouco mais privilegiado que as gerações anteriores, né? Mas ainda tem, sim, muito estigma, né? E a gente tem que combater a psicofobia, né? Entender que tanto a depressão quanto o transtorno de ansiedade, outros transtornos psiquiátricos, por mais que a gente não tenha um exame que vai mostrar que a pessoa tenha, não vou conseguir ir lá medir no sangue se a pessoa está deprimida ou não, fazer uma tomografia, uma ressonância para mostrar que ela está deprimida ou não. Mas são doenças reais, né? E afetam as pessoas e podem afetar qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, qualquer nível socioeconômico, né? Então, todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da nossa vida, passar por um episódio depressivo, por exemplo, né? Então, eu acho que o nosso papel é diminuir esse estigma em relação a que o transtorno mental, a depressão é uma questão de frescura, o que a pessoa não foi capaz de lidar com os problemas. Então, ainda é algo que a sociedade, nós profissionais de saúde, precisamos continuar lutando, combatendo. E, por um lado, a gente vê, né, que a pandemia trouxe muitos prejuízos na nossa vida, com certeza. E a incidência dos transtornos mentais por conta da pandemia e também pós-pandemia aumentou bastante. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe esse olhar para os transtornos psiquiátricos, né? O cuidado com a saúde mental, a importância e que as pessoas podem desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Nesse aspecto, a pandemia foi positiva, ao meu ver, né? Então, eu acho que chamou a atenção para a população, para a sociedade, que o transtorno mental existe e ele pode ser tratado. Perfeito. E, doutora, existem maneiras de prevenção para evitar desenvolver um quadro depressivo? Vamos pensar que, lembrando dos fatores de risco que a gente comentou ali no começo da conversa, né? Alguns fatores de risco, pensando aí no estilo de vida. A pessoa que trabalha muito, não tem hora para dormir, ou dorme pouco, um sono de má qualidade. Então, pensar na promoção de um estilo de vida mais saudável, que inclui sono adequado, né, em tempo e qualidade, né? A questão da alimentação, né, a alimentação mais saudável possível, a realização de atividade física. Então, conseguindo concretizar esse estilo de vida mais saudável, a gente também vai estar, de alguma forma, prevenindo o transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. A questão da autocobrança, né, da gente conseguir colocar limite no nosso trabalho, do nosso estudo, né, poder propiciar momentos de lazer, de descanso, momentos que a gente possa ir fazer algum hobby, executar alguma atividade que nos traga prazer, também é importante e com certeza acaba sendo uma estratégia de prevenção. Eu acho que a questão do nosso limite em relação ao acesso de telas também pode ser um importante fator de prevenção para o transtorno depressivo. E acho que a questão também de estar cercado de pessoas que nos fazem bem, né? Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que não sejam abusivos, tóxicos, também acaba sendo uma prevenção
para o desenvolvimento da depressão. Sim, doutor. E até tem uma relação aqui da questão do horário de tela com você conseguir delimitar os horários para você fazer as coisas, né? Porque às vezes eu sinto que você é estudante, às vezes 24 horas, isso é muito de verdade, né? Ou, por exemplo, qualquer coisa que você tá tocando é 24 horas, porque querendo ou não, às vezes você tá lá no seu lazer, você pega o celular, tá lá 20 mensagens de coisa pra você resolver, você fala assim, uixi. E justamente entra aí também essa questão da tela e das delimitações Produtividade, exato. do dia, né? Você é cobrado o tempo inteiro ali, Aí não você consegue desligar pra relaxar. conseguir ter o seu E tempo. querendo ou não, o nosso tempo, a gente não consegue gerenciar o tempo, Não. a rotina, porque a tela tá ali toda hora. Você vai lá e para ver a mensagem. Olha o tempo que você tá gastando, ao invés de fazer uma coisa boa para você mesmo, né? Perfeito. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu olho assim, tem uma coisa pra eu resolver, nossa, acabou. Aqui, tô fazendo uma coisa, eu já tô assim, tem que fazer Eu preciso responder, eu preciso fazer aquilo, né? Não posso esquecer. Mas é, Tem pessoa que realmente, não consegue deixar mensagem ali na caixa de entrada, tem que responder tudo. o que acontece. Sim. Bom, doutora, a gente sabe que nós, enquanto estudantes da área da saúde, você, enquanto profissional da área da saúde, que essa área tem uma alta incidência de casos, né? Tanto de depressão quanto outros transtornos psíquicos. O que você acha que são os fatores que influenciam nessa incidência tão alta, assim, nesse grupo? Eu acho que a gente pode elencar alguns fatores, né? Eu acho que é a questão da carga de trabalho, Sim. né? Sabemos que são jornadas, às vezes, de plantões, muitas horas, tudo mais, e isso vai impactar a qualidade de sono e tudo mais. Plantões noturnos, né? Pensar que pessoas que dão plantões noturnos, né, não vão dormir no horário que deveriam estar dormindo, que é onde nossos hormônios necessários para descanso são secretados e liberados. A questão, né, pensar que o profissional de saúde ele está em contato com o sofrimento, né? Sim. Então, esse contato com o sofrimento, de certa forma, impacta também a nossa saúde psíquica, né? Então, a questão que é peculiar entre os profissionais de saúde é que outras profissões não têm esse contato direto com sofrimento, com dor, com perda, com morte, né? Então, isso também impacta e, de certa forma, vai contribuir para que os profissionais de saúde estejam mais propensos a desenvolver os transtornos mentais. Pensar também na questão da concorrência, né, no sentido de estudo, de entrar na faculdade, pensando em medicina, né, então essa autocobrança, de ter e a responsabilidade, nossa, eu preciso resolver a vida do meu paciente. A gente sabe que a gente está ali para ajudar, mas a gente não consegue ter controle de tudo, né, e essa autocobrança também em cima do profissional de saúde é muito grande. Eu acho que seriam esses os principais, a questão de horário de trabalho, contato com o sofrimento, não saber dar limite, né? Às vezes o profissional de saúde não consegue dar o limite, assim, final de semana eu vou descansar, ou eu mesmo pegar vários plantões, ou trabalhar várias horas por dia. Então essa questão de também saber dar limite também acaba sendo um fator que pode contribuir para isso. E, doutora, a gente sabe que essa classe tem uma peculiaridade bastante, assim, atípica, né? Que é justamente a questão da prática da automedicação. Como se dá a abordagem nesses casos? Certo. Eu acho que primeiro é a consciência da própria pessoa, né? Porque o que a gente percebe na nossa prática de consultório, né? Que o profissional de saúde, muitas vezes, ele demora para procurar ajuda, porque ele não quer estar lá do outro lado, ele ser o paciente. Só que o profissional de saúde é uma pessoa, um ser humano, como qualquer outra pessoa. Então, ele também está sujeito ao adoecimento, a passar por algum sofrimento, não é verdade? Com certeza. Só que daí a gente vai ter que tirar o nosso jaleco e sentar do outro lado da mesa e se tornar um paciente, né? Então, acho que essa é a primeira questão, né? Da gente ter a consciência que a gente também está sujeito a ficar doente. E aí a gente não só ficar doente no sentido assim, tem uma alteração no exame, aí às vezes doença orgânica, física, é mais fácil até do médico, do enfermeiro, do profissional de saúde reconhecer que ele precisa da ajuda do outro. Mas aí a gente fala de transtorno mental, que não é uma coisa palpável, que o outro não vai enxergar. E como é que eu vou
estar diante do meu colega e assumir que eu não tô bem, né? Então a gente sabe que tem muito esse estigma ainda, né? Imagina, eu vou ter que procurar o meu colega para falar que eu tô tendo ansiedade, crise de ansiedade. E se todo mundo tá aguentando, como que eu? Só eu não estou aguentando. Todo mundo da minha Exatamente. volta tá fazendo a mesma coisa e aguentando e eu não, né? Uhum. Eu acho que essa conscientização, e ela tem que vir desde o começo, né, da faculdade, né? E eu acho que, pensando aí no nosso curso de medicina, comparando na minha época e a de vocês, isso tem um diferencial muito grande, que é a mentoria, por exemplo, no primeiro ano, Com certeza, muito onde legal. resgata, né, essa questão do cuidado, da saúde mental, da importância, né, de um estilo de vida mais saudável, da necessidade de reconhecer somos sujeitos a ter doenças, precisar de ajuda, não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Então, acho que essa conscientização vindo desde a faculdade diminui muito mais esse estigma e menor risco da pessoa se automedicar. E um outro fator que eu também queria colocar, que às vezes, sim, a pessoa já tem esse preconceito de procurar ajuda. Aí conseguiu, foi na consulta, foi uma, duas vezes, tá tomando às vezes o medicamento, tá fazendo tratamento, viu que melhorou. Aí a pessoa, né, pensando no médico, ele pode se prescrever, nunca mais volta. E querendo ou não, o tratamento não é só a questão de tomar a medicação. A gente tem que ver se o medicamento realmente está fazendo efeito. E quem vai avaliar é o profissional de fora, né? Porque a gente sempre vai ter uma percepção deturpada Exato. dos nossos próprios sintomas. Então a gente precisa desse olhar clínico, desse olhar de fora, né? Por isso que é importante o acompanhamento. A questão, será que é o momento certo de parar o medicamento? Quem vai conseguir avaliar isso é o profissional, Sim, né? exatamente. A questão também que o tratamento não é só a medicação. Uhum. E estar em acompanhamento com um profissional, isso ajuda a lembrar, a nos Exato. lembrar, né, que a gente precisa também ter os outros fatores, os outros pilares em construção, né? Atividade física, tendo cuidado com a própria saúde. Então, por isso que o risco da automedicação é muito grande, né? Não é o fato, tudo bem, tá tomando uma medicação boa, numa dose adequada, e foi prescrita pelo colega, mas o acompanhamento é necessário também, né? Então, acho que são esses dois pontos, né? Procurar ajuda, que muitas vezes não querem procurar ajuda e já começam a se prescrever. Até procurou ajuda, mas depois de um tempo, eu dou um jeito, eu não preciso mais, é só renovar a receita. Mas são outros aspectos que a gente precisa avaliar e acompanhar, né? Não é só o fato de estar tomando o medicamento. Justamente, né? O medicamento vai ser um pilar do Exato. tratamento. Uma Inclusive, ajuda. a pessoa para de frequentar o profissional, acaba inconscientemente esquecendo que tem muitas coisas para alterar para melhorar essa questão. Hábitos de vida, que a senhora comentou, a questão justamente que o tratamento tem início, meio e fim. Enfim, muito importante, Sim. principalmente para a classe médica, essa questão da automedicação. Com certeza. Bom, doutora, eu queria que você falasse um pouco dos sinais de alerta que podem indicar a necessidade de pedir uma ajuda profissional. Mas antes disso, eu acho que é muito importante que a gente diga para as pessoas que vão assistir esse podcast que, sim, procurem ajuda, né? Incentivar que as pessoas vão, né, busquem um profissional qualificado, que não é normal se sentir deprimido por muito tempo, porque eu acho que acaba que nessa correria, né, como a gente disse, o estilo de vida atual, ele leva as pessoas a, sabe, sair atropelando tudo e normalizar certas coisas que não são normais mesmo, né? Então, para quem tá assistindo a gente, buscar uma ajuda, né? Procurar não ter vergonha, é, independente de ser um profissional de saúde ou não, que a gente frisou aqui. Mas realmente, né, se você vai está sentindo alguma coisa que a doutora, né, citou aqui, se você tiver algum desses sinais de alerta que ela vai falar agora, procurar um profissional, né? Porque tem tratamento, tem cura e, como vocês disseram, tem início, meio e fim, né? Então, doutora, quais são os sinais de alerta que vão levar a essa necessidade de buscar uma ajuda para quem acredita que pode estar aí com depressão? Certo. Pensando em depressão, né? O humor, né? No sentido assim, da pessoa tá se sentindo para baixo, desesperançoso, não vê aquele colorido da vida, né? No sentido, tá tudo meio
branco e preto, não tem graça. Isso já é um sinal de alerta. Opa, isso está persistindo, não teve nenhum gatilho que a gente possa identificar por conta que levou a pessoa a ter esse humor. É importante também pensar, né, o desânimo, a falta de interesse e prazer. A pessoa começa a parar hobbies, fazer coisas que ela gostava, porque não tem interesse, não tem vontade, começa a se isolar, né? Então, o isolamento, né? Então, opa, o amigo ou a amiga tá começando, não querendo sair, não tá querendo se encontrar com as pessoas. Ficar um sinal de alerta é importante, né? Mudança do comportamento, né? Pensando assim, é uma pessoa que sempre foi extrovertida, alegre, sociável, começa a ficar mais quieta, mais na dele, não tá naquela alegria habitual. Opa, alguma coisa aconteceu, a pessoa não tá legal, né? Às vezes explosões de raiva, irritabilidade, impaciência, qualquer coisa já fica irritado, também é um sinal que a gente pode perceber aí. Alterações de sono e apetite, né? Muita dificuldade para dormir, ou dormir muito, não querer acordar para fazer as coisas. A questão de diminuição de apetite, o aumento de apetite, é, sintomas ansiosos também, né? Pensar, aí a pessoa começa a ter sintomas físicos no corpo que são sintomas de ansiedade, por exemplo. Sensação de falta de ar, aperto no peito, alterações no sistema gastrointestinal, né? Muita dor de estômago, diarreia, né? Obstipação, que não tenha um motivo aparente, né? E, com certeza, eu acho que um dos pontos, sinais de alerta, é quando a pessoa começa a duvidar da própria vida, né? E cogitar que a minha vida não vale mais a pena. Será que vale a pena estar aqui? E muitas vezes a pessoa, indiretamente, ela fala para as pessoas que estão à volta. Então, é um sinal de alerta que, aparentemente, as pessoas acham que quem está pensando sobre isso não fala, mas ela fala, sim. Então acho que a nossa atenção tem que estar redobrada com as pessoas que convivem com a gente. Começou a ter algum discurso, algumas falas, frases, tô nem aí mesmo, não vale a pena, vou parar de estudar. Opa, por mais que ele não tá falando diretamente algo mais sério, mas já é um sinal de que a pessoa não tá bem, tá precisando de ajuda, né? Então, acho que seriam alguns sinais aí que a gente pode perceber, se perceber e também estar atento à percepção aí de quem está à nossa volta. Se começou a ter algum desses sinais, sintomas, opa, tá precisando de ajuda. Incentivar a pessoa a procurar ajuda, né? Às vezes a pessoa vai ficar resistente em procurar um psiquiatra, né? Médico de louco, né? Nossa, eu vou ter que ir no psiquiatra, tá me chamando de louco. Incentiva a procurar talvez um psicólogo, né? Às vezes a pessoa está mais aberta a ir primeiro no psicólogo. E aí o psicólogo ele vai poder avaliar realmente, tá precisando de uma ajuda além da terapia. Vou te encaminhar para o psiquiatra, né? Então, e também de estigmatizar, né? Que o psiquiatra não é um médico de louco, né? Ele é um médico que está ali para ajudar nos cuidados com a saúde mental e que qualquer pessoa, qualquer faixa etária, em algum momento vai precisar passar por uma consulta com um médico psiquiatra, né? E eu acredito também que incentivar os outros profissionais, os outros especialistas a encaminharem, né, para o psiquiatra. Porque a gente vê muito assim, nossa, isso não é da minha alçada, vou encaminhar para um ortopedista, para um gastro, para uma ginecologista. Mas, né, pensar também que o psiquiatra é tão importante quanto essas outras especialidades, por mais que ele não trate de uma coisa visível e palpável, né, doutora? Sim. Mas que pode fazer total diferença no tratamento desse teu paciente, né, independente da especialidade que você tenha, encaminhar para um psiquiatra quando notar, né, uma necessidade ali do paciente. Eu acho muito E faz muita diferença, né? Quando o especialista, o médico da pessoa, reconhece e dá essa sugestão. Olha, eu tô vendo que você não tá legal, você não tá bem. Eu acho bom, importante você passar por consulta com um psiquiatra, porque é diferente o especialista falar isso
Então, o seu amigo, a sua família, o seu marido, sua esposa, fala isso. E ele mesmo pode quebrar esse estigma, Com né, da certeza. pessoa, né, já explicar ali que é uma especialidade médica, como as outras também são, né, eu acho que é importante ali ter essa conversa entre os profissionais mesmo dessa área. Com certeza, uma visão de fora, né? É diferente do que Sim. você tá ouvindo da sua família, às vezes seus amigos próximos. Uma visão imparcial, realmente, nesse quesito, justamente da depressão, que é uma coisa que não é tão palpável, é muito importante. Com Sim. certeza. E acho que cada um no seu quadrado, né? No sentido assim, eu como psiquiatra não vou cuidar da hipertensão, Exatamente. da arritmia cardíaca que o paciente tem, eu vou encaminhar para o cardiologista. Então, a gente também espera que as outras especialidades também tenham essa consciência, né? Porque o que a gente vê muitas vezes? Que às vezes o paciente só vai quando está muito grave para o psiquiatra. Porque por muito tempo foi medicado pela outra especialidade. Aham. Só que aí, às vezes, não foi a medicação mais correta, não foi a dose correta. E aí, com isso, a pessoa ficou em sofrimento. E às por vezes muito sem mais saber, tempo. sem ser nomeado justamente por esse estigma, né? O profissional da outra área evita de falar, fala assim, vou passar um calmante pra você, vou Isso. passar um remedinho pra você dormir melhor. E não explica, né, aquilo, sendo que ele poderia estar sendo, né, melhor tratado num profissional daquela área mesmo, né? Com certeza. Doutora, agora para a gente encerrar, tá? A nossa última pergunta foi uma conversa muito rica, estamos muito gratos. Com certeza, todo mundo que vai estar ouvindo agora e vai ouvir no futuro tá aprendendo demais, foi muito bom. A senhora já falou várias coisas, vários conselhos para essas pessoas que estão nos assistindo. A senhora tem um conselho que a senhora quer reiterar ou comentar agora para quem tá nos ouvindo, acha que pode estar tendo um início de quadro depressivo ou que não quer ter, quer vir a se prevenir? Qual conselho a senhora tem para dar para essas pessoas? Eu acho que assim, uma das mensagens que eu queria deixar é que, independente se hoje você tá bem, em algum momento você pode não estar bem. E tá tudo bem, né? E esse reconhecimento de que você pode precisar de ajuda profissional faz parte, né? Então, a gente não demorar para reconhecer essa nossa necessidade de procurar ajuda, né? Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar. E que é possível, sim, a gente cuidar da nossa saúde mental, que deve ser uma prioridade na nossa vida. Porque a saúde mental, assim como a saúde física, é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida adequada, que a gente consiga ser um bom profissional, que a gente consiga executar o nosso papel na sociedade, né? E eu acho que esse cuidado com a saúde mental vai desde coisas bem básicas, mas que fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, a gente sempre priorizar o nosso autocuidado, né? Saber pôr limites, né? De questão de horário de trabalho, de estudo, a questão do estilo de vida saudável que a gente comentou algumas vezes aqui, né? Priorizar uma boa noite de sono, priorizar uma alimentação saudável, uma atividade física regular, né? A questão de ter momentos de autocuidado, momentos de lazer, são extremamente importantes. E também priorizar estar ao lado de pessoas que nos fazem bem, né? E que esses relacionamentos sejam saudáveis e que possam trazer coisas produtivas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, acho que seria isso, né? A minha mensagem é que, se você não está bem, procure ajuda, né? Não demore para pedir ajuda. É possível, existe. A medicina, a psiquiatria evolui cada vez mais, né? Então, vai ter com certeza o tratamento mais adequado para você. Vai ser possível melhorar, se sentir bem novamente e vida que segue. Perfeito, doutora. Novamente, gostaria de agradecer a senhora por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente e, com certeza, esclareceu a visão de muitas pessoas sobre a depressão, minha, inclusive, com certeza. Muito obrigado. E, segundamente, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Fique ligado aí nos próximos episódios do Hipocratizando. Tchau, tchau.